dia! Seja bem-vindo ao meu canal. Você que ainda não se inscreveu, ativa o sininho aqui, clica e receba todas as notificações do meu canal. Nesse primeiro vídeo, nós entraremos no primeiro dia de mergulhar sobre um caminho perfeito que Deus já projetou para mim e para você. E para nós caminharmos neste caminho perfeito, encaminharemos numa direção única e nas palavras de Jesus. As palavras a qual Jesus direcionou para mim e para você. Palavras a qual Jesus nos impulsiona a viver este caminho perfeito. A Bíblia diz em Mateus 5, conta o contexto onde Jesus está no Monte das Bem-aventuranças e uma grande multidão acompanhava Jesus. E essa grande multidão, ao acompanhar Jesus, ele se assenta e convida a todos a ouvir palavras de sabedoria sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vão nos direcionar nesses dias, porque é sobre este caminho que nós descobriremos a perfeição bíblica. A perfeição bíblica é viver um caminho de ser alegre, ser abençoado. É uma mudança de mente concernente o que o mundo colocou para nós, sobre uma felicidade mundana, mas nós iremos caminhar sobre uma felicidade que é bíblica, pautado na palavra de Deus e respaldando o nosso coração, a nossa alma e o nosso corpo para viver aquilo que Deus tem para nós. Hoje, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre o início da rendição e nós vamos meditar em Mateus 5, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é que o Senhor nos ensina através de sermos bem-aventurados os pobres de espírito? Qual é o maior aprendizado que eu e você podemos ter mediante isso? Não se trata de uma ausência de autoestima. Ser pobre de espírito não é aquela pessoa que se sente menos do que outras pessoas. Não está relacionado a uma falsa humildade onde nós somos direcionados a diminuir quem nós somos. Mas ser pobres de espírito é entender que somente seremos conduzidos nessa terra a um caminho de vida plena quando nós entendemos que a nossa vida depende exclusivamente de Deus. Ser pobre de espírito é caminhar no nível de dependência de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar e permitir que o Senhor nos movimente, nos impulsione, nos direcione a caminhos a qual nós não iríamos caminhar se não estivéssemos com Ele. A pobreza de espírito nos caminha a um lugar de libertação da autossuficiência. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, estamos caminhando para vários trajetos de uma autossuficiência, de uma busca incessante por conseguirmos ser independente da caminhada. Nós não precisamos buscar nada a não ser ter a nossa autossuficiência. Mas isso é o que o mundo diz. Aquilo que Deus diz a respeito de nós está muito além de todo esse contexto. Por que está muito além? Porque Deus nos ensina a deixarmos a autossuficiência e olharmos para Ele e a encaminhar o nosso coração para Ele e a colocar nas mãos dele a dependência da nossa vida. Ser pobre de espírito não tem relação com autoestima baixa, não tem relação com uma humildade falsa, onde a gente se sente não merecedor de muitas coisas. Ser pobre de espírito é entender que nós dependemos de Deus e que a autossuficiência precisa ser um caminho de libertação. Nós vamos nos libertar da autossuficiência. Liberte-se hoje da autossuficiência, deixa Deus trabalhar o seu coração, pare de colocar as coisas do Senhor em segundo plano e colocar as suas próprias necessidades. Deixar de ser autossuficiente é olhar para si mesmo e entender que você só vai conseguir alguma coisa na sua vida se você estiver com as mãos e com o coração rendido diante do Senhor. Render-se ao coração de Deus é o primeiro, é o início de todas as coisas. Um caminho de bem-aventuranças é se render. Imagine Jesus sentado ali, eu me remeto sempre a essa cena. Jesus se assentando, a Bíblia diz que ele se assenta. E ele começa a falar aos seus discípulos e também a uma grande multidão de seguidores. E o que ele diz? Se renda, sejam pobres do espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Não tem como nós conquistarmos o reino de Deus se nós não dependemos de Deus. E consequentemente, depender de Deus vai requerer que muitas coisas na minha e na sua vida não vai depender de mim e de você. Nós precisamos tão somente se render e esperar que
que Ele cumpra as promessas e Ele faça exatamente tudo na minha e na sua vida. Hoje é dia de rendição. Coloque o seu coração diante de Deus. Deixa Ele falar com você. E o desafio de hoje, sabe qual é? Anote todas as coisas aonde você tem tentado a ser forte demais e controlar todas as coisas. Avalie-se a si mesmo. Contribua com a presença do Senhor sobre a sua vida e se renda a isso em oração. Que a sua oração hoje é reconhecer as suas limitações, que a sua oração hoje é se esvaziar do orgulho, se esvaziar dessa autossuficiência e convidar a Jesus a ser tudo na sua vida. Seja bem-vindo a mais esse tempo e eu te espero aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.